Tá lá o general, tabuleiro de guerra, o exército dele, o exército inimigo. Estou falando dos maiores, estou falando de Júlio César, estou falando de Napoleão, estou falando de Alexandre o Grande, Gengis Khan. Todos esses caras eram extremamente corajosos, ousados, violentos, mas principalmente corajosos. Talvez por isso eles venceram tantas batalhas. Mas em nenhum momento esses generais abriram mão da estratégia. Por que eles tinham a estratégia? Se eles tinham tanta certeza da vitória e do sucesso do seu empreendimento, dos seus combates, dos seus soldados, tinha confiança neles, mas por que era necessário ter estratégia? Por que não só lançar os soldados à batalha? A vitória é garantida. Vamos lá. Porque no fundo, com aquela coragem que eles tinham, que os fez tão vitoriosos, tinha um pouquinho de medo, ou um pocão, ou um medo grande, mas que eles não deixavam transparecer. O medo sempre esteve ali. Por isso que era importante ter estratégia. Quando você monta um time para um jogo, você é um técnico de futebol, vai montar o seu time, você vê que às vezes, na maioria das vezes, você monta o seu time de acordo com o adversário, com os pontos fortes do adversário. Você tenta limitar, dificultar. Eles atacam muito ali pelo lado direito, também atacam muito pelo lado esquerdo, aquele ponta dele, que é centroavante, é bom nas bolas aéreas. Você monta o seu sistema tático, a sua defesa, para impedir que essa bola seja alçada na área, para que o ponto forte do adversário, que é o seu cabeceador, que é o seu centroavante, fique livre. Porque você tem medo de que você sofra um gol e de que esse ponto forte do adversário, se não for limitado ou impedido pela sua equipe, te traga a derrota. Assim mesmo nos generais. Olha, a cavalaria dos caras é bom, se a gente não dificultar o trabalho da cavalaria, eu tenho medo que a gente perca essa guerra. A gente pode perder a guerra aqui. Com a infantaria é muito forte. O medo faz com que você crie estratégias, e uma estratégia bem feita, quando tiver tudo bonitinho, isso vai te trazer com mais coragem de ir para a batalha. Ninguém vai de peito aberto, porque se vai de peito aberto, a chance grande de você ser derrotado, perder, e isso é um medo que pode acontecer, que é dominante. Então a estratégia, o planejamento, é você sair de casa, você acordar de manhã e você pensar assim, cara, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um ônibus, vou pegar um metrô, daí você fala assim, cara, eu prefiro ir de metrô. Eu prefiro ir de metrô porque o ônibus hoje em dia está tendo muitos assaltos. É um medo de ser assaltado, o medo de ir a uma festa à noite e voltar de Uber de madrugada ou andar nas calçadas de madrugada, vai fazer você impedir, vai fazer você recalcular a rota e te impedir. Não vou sair essa madrugada, tá muito esquisito, não sei o quê. Não vou de metrô, pego um Uber porque eu não quero pegar um ônibus, porque o ônibus tem muito assalto. Vai fazer todo o seu dia a dia é planejado de acordo com o medo do que pode acontecer. Até você sair de casa com fome, não, estou atrasado, não vou comer nada. Você tem medo de que no trajeto você passe mal, a pressão baixe, você desmaie de fome. Daí por isso você faz, vou pegar uma coisa aqui, vou comendo no caminho. É medo. Porque às vezes quando você tem muita coragem e você tenta abafar completamente o medo, você toma atitudes idiotas. Você toma atitudes que não deveria ter tomado. Você acaba sendo estúpido. É a melhor palavra para dizer. O corajoso que tenta abafar o medo. Porque o medo ele te traz a razão. O medo ele faz você pensar. Você é um cara corajoso, você é um intrépido. Mas você não pode em momento nenhum tirar o medo de você. Você tem que dominá-lo. Dominar o medo. O medo tem que estar sob o seu controle. E você tem que ouvir a voz do medo. O medo precisa ser ouvido para que você tenha sucesso, para que você consiga fazer, para que você consiga acordar de manhã e sair de casa para trabalhar.
O medo tem que ser o seu conselheiro. Essa hora não. Essa condução não. Não sair de casa sem comer. Não diga essa palavra. Não ofenda. Porque você pode... O cara pode te dar um belo de um soco na cara se você falar isso. Por que você vai tentar agredir fulano? Olha o tamanho dele. Olha como ele é alto. Olha como ele é forte. Te faz ser sensato. O medo te faz ser sensato. Ser racional. Pô, o que eu tô fazendo? Por que eu tô arrumando confusão aqui no estádio? Olha a quantidade da torcida adversária. Por que eu vou para um jogo? Por que eu vou para um clássico com a camisa do meu time? Porra, eu sou um cara corajoso. Não, eu tenho coragem. Não, eu tenho coragem. Eu vou pro Maracanã, num Fla-Flu. Vou passar pela torcida do Flamengo com a camisa do Fluminense. Nada vai me acontecer porque eu sou um corajoso. E o medo tá ali, ó. Tu vai se dar mal. Vão te quebrar todinho. Olha a importância de ter medo. É muito bom ser corajoso. É muito importante ser corajoso. Porque você não vai ter sucesso na vida se você não tiver coragem. Se você não tiver coragem de comprar um carro, de comprar um apartamento, de empreender, de fazer as coisas, de casar, de namorar, de falar com a menina ali, pô, quer namorar comigo, quer ficar comigo, não sei o quê. Você não faz nada, você congela. O medo te congelou. O medo precisa ser dominado. Tem um texto que eu separei sobre isso. Aqui, Marktown. A coragem consiste em resistir ao medo. Resistir, não tirá-lo de você. A coragem consiste em resistir ao medo. Dominá-lo. E não na ausência do medo. A coragem consiste nisso. O medo está ali. Mas você não deixa que ele te domine. Você vai, faz as coisas, mas sempre com a régua do medo para que você não faça burrada. Muito interessante isso. Então é isso, cara. A coragem nunca significou a ausência do medo. Ela sempre vai estar presente. Dos filósofos da Grécia Antiga aos líderes que mudaram a história do mundo. Todos chegaram à mesma conclusão. O medo é inevitável. O que nos define é a decisão de agir apesar dele. Eu vou comprar esse apartamento e eu tenho medo de não conseguir pagar as prestações. Eu vou me endividar todo. Eu vou me lascar comprando esse imóvel, mas eu preciso sair do aluguel. E o medo tá ali. Será que você vai conseguir pagar? Será que vai ter condições? Mesma coisa com carro. Mas você vê, não, mas eu preciso ter um carro porque eu preciso me deslocar, sair de madrugada, não posso confiar no Uber, não sei o quê. A condução, assalto em ônibus, metrô, eu preciso ter um carro para fazer uma compra no mercado. Daí isso tudo é administrado na sua cabeça. Se você não tiver coragem de fazer essas coisas, você nunca vai ter um carro, você nunca vai ter uma casa própria, você nunca vai ter a mulher da sua vida. Por isso que é importante você saber dominar esse medo, controlá-lo, saber lidar com ele, trabalhar ao lado dele e não deixar que ele impeça que você tenha coragem de fazer as coisas. É o equilíbrio que o ser humano precisa ter entre a coragem e a estupidez, entre a coragem e o medo que te congela. O que nos define é a decisão de agir apesar do medo. No fim, a coragem não é um momento extraordinário. Cara, eu sou o pica das galáxias. Ela está nas pequenas escolhas diárias da sua vida. Levantar quando tudo convida a desistir. Defender o que é certo, quando seria mais fácil se calar, e continuar caminhando, quando ninguém mais acredita. Talvez a verdadeira coragem seja exatamente essa. Seguir em frente, mesmo sem garantias. É algo a se pensar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Abraço.